Bem-vindos a mais uma aula de neurociência. E hoje nós vamos falar sobre o tempo. Quanto tempo você precisa para conseguir passar em medicina? 5 anos? 3 anos? 1 ano? 60 dias? Né? Será que é possível eu conseguir ter resultados extraordinários em 60 dias? Será que sim? Será que não? Então, eu acredito que muitos de vocês já fizeram esse cálculo, né? Pegaram a caneta e fizeram um cálculo. Eu tenho tantos anos, então vai demorar tanto tempo para mim passar, aí são 6 anos de faculdade, e aí com tantos anos eu vou ser médico. Com tantos anos eu vou ser médica. Provavelmente a maioria de vocês já fez esse cálculo. E eu falo isso porque eu já fiz esse cálculo, né? Então, esse elemento, né, essa questão do tempo, ela incomoda muito o vestibulando de medicina. E, portanto, vai ser o tema aí da nossa aula de neurociência para quem deseja passar em medicina, né? Para quem deseja aí ser o primeiro médico ou a primeira médica da família. Vamos ver se vocês... Comenta aqui se alguém de vocês já fez esse cálculo. Comenta aqui para mim. Se alguns de vocês já fizeram aí esse cálculo mental, né? Em relação ao tempo, né? Vou passar em medicina, são tanto tempo para conseguir passar, será que eu vou conseguir, será que não, né? Então, essa questão acaba prejudicando muito o vestibulando, né? O vestibulando em medicina, tá? Então, hoje a gente vai discutir sobre isso, tá? A gente vai refletir sobre essa questão dos 60 dias, tá? Enfim, quanto tempo, né, que vai demorar aí para mim conseguir passar em medicina? Na minha visão, tá? Você precisa de apenas 60 dias para conseguir passar em medicina. 60 dias é o tempo que você precisa para conseguir passar em medicina. E eu vou explicar isso para vocês, tá? Ao longo de toda a aula eu vou estar explicando isso para vocês, tá bom? Então fiquem comigo até o final dessa aula, que eu tenho certeza que esse conteúdo ele pode ajudar muito vocês, tá? Eu tenho certeza que esse conteúdo ele vai abrir a mente de vocês, né? Vocês vão conseguir perceber que vocês têm, né, um cérebro, né, um computador extremamente potente, né? Uma máquina muito poderosa embaixo da calota craniana, só que muitos de vocês não sabem como usar essa máquina, né? Esse supercomputador, né? E às vezes não é nem culpa de você, né? Porque às vezes na escola a gente não aprendeu sobre isso, tá? Pessoal, comenta aqui pra mim, né? Eu quero saber aqui de vocês. Boa noite, boa noite. Tá. Assim, pessoal, pessoal que chegou agora, tá? Eu quero que vocês comentem. Hoje o tema da nossa aula é tempo, né? Pega papel e caneta e anota. Vamos falar sobre tempo, tá? E eu vou provar para você porque que você precisa de só 60 dias para conseguir passar em medicina. Mas eu quero que vocês comentem aqui para mim se você já fez esse cálculo, né? Vai demorar 1 ano para passar, vai demorar 2 anos para me passar, vai demorar 3 anos para me passar. Aí eu tenho tantos anos hoje, então eu vou passar com tantos anos, mais 6 anos de faculdade, então eu vou ser médico quando tiver tantos anos. Você já fez esse tipo de cálculo? Comenta aqui para mim que eu quero saber se você já fez esse tipo de cálculo. Ó, pessoal, sim, né? Sempre. Então, assim, inúmeras vezes. Então, isso, né, pessoal, acaba gerando uma expectativa muito alta no vestibulando de medicina, né? Daquela pessoa que está estudando para passar em medicina para ser o primeiro médico ou a primeira médica da família, né? Inclusive, nossa, eu tenho tantos anos, eu tô velho demais para conseguir passar em medicina. Eu tô velho demais para conseguir realizar o meu sonho, né? Isso eu já escutei bastante. Muitas pessoas mandam isso para mim, tá?
Então, assim, direto aparece, né, no meu direct pessoas, nossa, eu tô velho demais para passar em medicina, eu nunca vou conseguir passar em medicina, né? Eu tô com 20 anos e tô velho para passar em medicina, eu tô com 40 anos e tô velho para passar em medicina. Então, essa questão do tempo, né, ela influencia tanto aquele cara que tem 20 e poucos anos, quanto aquela pessoa que tem mais de 30 anos, tá? E aí a gente vai discutir sobre isso, tá? Ó, a Mona Lisa falou, vou me formar, em nome de Jesus, né? Vou me formar com 35 anos. Perfeito, tá? Vou passar em medicina esse ano, né? Segundo ela. Perfeito, tá? Então, assim, essa questão do tempo, né? Vocês percebem que só de eu fazer a pergunta já gera um sentimento, né? Alguns pode ser um sentimento bom, mas eu penso, né, que a maioria gera um sentimento mais um sentimento mais não seria negativo, não seria como que eu posso dizer isso para você? Seria algo que mexe com a pessoa, né? Deixa a pessoa desconfortável. Desconfortável é a palavra, né? Então, quando eu fiz essa pergunta para você, algumas pessoas, quando pensaram, quando eu fiz a pergunta, né, do tempo, elas se sentiram desconfortáveis, tá? Não é nem uma emoção negativa ou uma emoção positiva, tá? Uma emoção de alegria, de felicidade ou uma emoção de tristeza, tá? É um desconforto, né? Comenta aí se você ficou um pouquinho desconfortável. Pô, não passei em medicina ainda, né? Entendeu? Né? A Jenny falou, tenho 35, desconfortável é a palavra, né? Então, assim, gera um pouquinho ali, né? O pessoal comentou aqui também, frustração, né? Gera um pouquinho de frustração também, né? Pô, já estou há algum tempo estudando, será que eu vou conseguir? Será que não? Né? Então gera esse desconforto, né? Às vezes a família pergunta muito, pô, e aí não passou em medicina, né? Tem algumas pessoas que não falam, né? Pô, tô estudando ali em off, não comentei para ninguém, não contei para ninguém, mas tem as outras pessoas que comentam, né? Pô, falei para minha mãe, falei para meu pai, falei para minha tia que eu quero passar em medicina, né? E aí vem aquelas perguntas, né? Pô, e aí, já conseguiu passar em medicina? Né? Sempre tem aquelas perguntas dos familiares. Pô, tu tá estudando aí, tá estudando tanto e não conseguiu passar em medicina? Né? Então sempre vem essas perguntas que acabam deixando você desconfortável, né? Pô, eu tô aqui estudando, né? Às vezes a pessoa, não, tô 1 ano estudando, tô 2 anos estudando, tô 3 anos estudando, né? Não consigo passar, né? Tô procrastinando. Então, assim, é importante a gente refletir sobre isso, tá? Então, eu tô trazendo esses pontos aqui pra gente refletir, tá? Porque o emocional, tá? Ele influencia muito, a parte emocional, ela influencia muito na sua aprendizagem, na sua memorização, no seu raciocínio, na sua tomada de decisão no dia da prova, tá? Ela influencia muito. Então, por isso que é importante a gente trazer esses elementos, tá? É importante a gente refletir sobre isso, tá? Aquele fim de ano, né? O Felipe comentou aqui, né? Quando tem as festividades do final de ano, né? Natal, Ano Novo, né? Você reúne com a sua família e aí sempre vem aquela pessoa que faz essa pergunta para você. Pô, e aí, passou em medicina ou não? Né? Então, é importante a gente refletir sobre isso, tá? Para a gente poder dar início à nossa aula, tá? Então, agora uma parte introdutória aqui para vocês entenderem aonde que eu quero chegar. Vou fazer 19 anos, quero passar nessa minha primeira fase. Perfeito, perfeito. Sempre tem aquele parente chato, né? Juliana, aquela tia, né? Compara com outras pessoas, né? Então sempre tem esses detalhes, né? E aí isso envolve com o tempo, né? E aí muitas vezes, quando a pessoa vai responder isso, tá? Ela vai responder a tia, né, do Felipe, né, o Felipe que fez o comentário, e a tia dele chega no Natal e pergunta para ele, né, pô, Felipe, você está estudando, você está se dedicando, né, então, e você quer passar em medicina, né,
e você não conseguiu passar ainda, né? Aí você vai responder para ela, não, mas demora tempo, né? Responder para ela demora tempo, né? Demora um ano, demora 2 anos, demora 3 anos, demora 5 anos, demora 6 anos, né? Você responde isso para ela. Não, mas é que demora tempo, é muito concorrido, é muito difícil, os conteúdos são muito complicados. Quem já respondeu esse tipo de coisa? Quando te perguntaram isso, não, mas é que a faculdade é extremamente concorrida, a medicina é o curso mais concorrido. Quem já respondeu esse tipo de coisa? Comenta aqui para mim. Ó, a Rafaela, eu já comentei esse tipo de coisa. Então perceba, vocês, muitas vezes, e eu me coloco nisso, né? Eu me coloco também nessa caixa porque eu já fiz esse tipo de coisa. Muitas vezes a gente tem o quê? A gente tem pré-conceitos. Então a gente tem conceitos prévios, né? Nós temos crenças no que a gente acredita, né? Os nossos padrões de pensamento, eles acreditam em uma determinada coisa. Demora muito tempo, é muito difícil, só passa quem é nerd, né? E a questão do cursinho, não, mas é que eu não faço cursinho, é que eu estudo em casa, eu não tenho bons materiais, só passa quem faz cursinho caro, né? Quem tem dinheiro, né? E aí o que acontece? Você vai criando então essas narrativas, né? Essas historinhas na sua mente, tá? O nosso cérebro ele funciona muito com isso, né? Ele funciona muito com essas histórias, né? A gente está sempre buscando justificar os nossos resultados, tanto resultados positivos quanto resultados negativos, né? Porque a gente tem toda aquela questão social, né? Quem me acompanha aqui há mais tempo sabe que eu sempre trago essa questão do nosso cérebro. Ele foi programado para essa convivência social. Nós somos seres sociais, né? Geneticamente falando, nós queremos estar inserido em um grupo, né? Então a gente quer pertencer a um grupo, né? A gente quer estar inserido num grupo. Inclusive hoje de manhã eu estava vendo um artigo científico, né? Um estudo de neuroimagem que mostrando, né, as estruturas que são estimuladas do cérebro daquelas crianças que mentem, né? Crianças que mentem muito, né? Tem transtornos e são crianças que mentem muito, tá? Aí um estudo de neuroimagem bem legal falando sobre isso. Então a neurociência, ela explica muita coisa para nós, né? Então veja bem, você vai construindo essa narrativa, você vai construindo esses preconceitos. Não, demora muito tempo, é muito difícil, eu sou muito burro, né? Então a gente vai construindo esses preconceitos na nossa cabeça, né? O Leonardo comentou aqui, me falaram isso, só passa quem faz cursinho, né? Então você vai acreditando nesses preconceitos, tá? E aí, pessoal, tem um filme que é muito legal, que conta a história do Ben Carson, né? Que é um americano, ele é um neurocirurgião, tá? O nome do filme é Mãos Talentosas, tem todas, você pode pesquisar no YouTube, tem na Netflix também, tá? Todas as plataformas aí, você vai estar encontrando esse filme, chama Mãos Talentosas, tá? E aí tem um livro também, tá? Que foi motivado, então, a gravação do filme, tem um livro, tá? Mãos Talentosas é o nome do livro. Conta a história do neurocirurgião muito famoso dos Estados Unidos, que veio da periferia, né? Que sofreu racismo, que sofreu muito preconceito. A mãe dele era empregada doméstica, né? E ele resolveu vencer, ele quase entrou, né, pro crime, né, pro tráfico de drogas. Só que tem uma cena do filme lá que mostra, né, que a mãe dele chega em casa e fala assim, ó, se você não estudar, você vai passar a sua vida inteira varrendo o chão de fábrica, né? É uma cena do filme assim que chama muita atenção, né? E aí ele resolve vencer na vida, né? E tem uma parte do filme, né, que ele fala que o nosso cérebro ele é muito poderoso. O nosso cérebro ele é capaz de fazer coisas extraordinárias, né? Só que a gente precisa desbloquear isso, né? Porque no filme mostra muito isso, né? O preconceito, as dificuldades que ele passou, né? As humilhações que ele teve na escola. E no livro dele também, no livro é mais específico, né? Ele aprofunda mais nessa parte.
E no livro, né, ele fala muito sobre essa questão que eu estou trazendo aqui para vocês, essas crenças, né, que nós temos, esses preconceitos que nós temos. Nós temos preconceitos, nós acreditamos nas coisas. E ele fala no livro, né, que ele também acreditou que medicina não era para ele. Ele também acreditou que ele era burro, que ele não era capaz e que ele não tinha condições cerebrais, cognitivas de ser um médico de sucesso, de ser um neurocirurgião. Então, o nosso cérebro, ele acaba nos limitando muitas vezes. Então, quando você vai lá e conta a sua tia ou um amigo seu ou alguma pessoa pergunta para você, né? Pô, você está estudando, você quer passar em medicina, e aí, conseguiu passar ou não? E aí você vem, não, mas é que eu não faço cursinho, é que demora muito tempo, é que só passa em medicina quem é gênio, né? A gente acaba, esses conceitos, né, esses aplicativos mentais que estão instalados no seu inconsciente, né, não é consciente isso, é inconsciente, acaba o quê? Acaba fazendo o quê? Acaba limitando, acaba dificultando o teu rendimento nos estudos, tá? E o grande segredo nisso é a neurociência, porque a neurociência, ela explica o funcionamento do cérebro, ela mostra para nós como que o nosso cérebro funciona, como que ele toma decisões, né? E como que os nossos padrões, a nossa mentalidade, né? Eu chamo de aplicativos mentais para ficar mais didático para vocês, como que isso influencia na nossa rotina de estudo, que influencia no quanto que a gente procrastina, né? Porque o cérebro, ele entende assim, pô, mas é difícil. Só passa quem tem dinheiro, só passa quem é rico. E aí você vai comprando essas histórias e vai acreditando nisso, né? E aí você senta para estudar, você não tem resultado, tá? Então, assim, quando você acredita, não, demora 3 anos. Então, o teu cérebro, então não vou aprender. Não é de primeira, vai demorar 3 anos, vai demorar 5 anos. Por quê? Porque isso acontece a nível inconsciente, a nível subcortical. Não é consciente, você não pensa assim, eu vou procrastinar o dia inteiro, porque eu quero passar em medicina, que é o vestibular mais concorrido. Você não pensa isso. Então, assim, o nosso cérebro ele tem vários mecanismos inconscientes, né, que influenciam na nossa performance mental, no nosso desempenho nos estudos. Então, quando você acredita que vai demorar tempo, que é difícil, que não é fácil, você vai acreditando, vai acreditando, vai acreditando, vai acreditando. E aí você estuda um dia, procrastina 2. Estuda uma semana, procrastina 1 mês. Você estuda, não aprende o conteúdo, fica ansioso, fica nervoso, acaba procrastinando, acaba não tendo consistência nos teus estudos. E aí eu pergunto para você, imagina se você estudasse todo dia um pouco, aprendendo os conteúdos, feliz, motivado, guardando aqueles conhecimentos na sua cabeça, lendo a prova, tendo vontade de estudar. Será que você ia precisar de tanto tempo assim? Será que ano passado, que você não conseguiu passar em medicina, será que se você tivesse acabado com a procrastinação, será que você não teria mais resultado? Entendeu? Então, assim, será que se eu tivesse, a Elis, né, ela comentou, eu, por exemplo, sei que tenho capacidade de passar, mas não sei porque tem um bloqueio, né? Então ela tem um bloqueio que trava ela, que impede ela de conseguir. E esse bloqueio emocional, ele atrofia o quê? A aprendizagem, a memória, que é justamente isso que você precisa para conseguir passar em medicina. E aí o pessoal me pergunta muito, né? Vale a pena eu fazer cursinho? Vale a pena eu assinar uma plataforma online?
Vale a pena eu seguir um cronograma de estudo? O pessoal me pergunta muito isso. Será que vale a pena? Né? Cursinho, cronogramas de estudo, será que vale a pena? E a minha pergunta é sempre, e eu sempre faço uma pergunta retórica. Vai dar resultado para você? Você vai aprender os conteúdos seguindo um cronograma? Você vai ter a memorização? Você vai ter controle emocional seguindo um cronograma, fazendo cursinho? Né? Controle emocional. O que é controle emocional? Inteligência emocional. É você ter as suas emoções reguladas. Não é um dia você tá triste e um dia você tá infeliz. Não é isso. É você ter as suas emoções reguladas. Você tem vontade de estudar, você tem prazer de estudar, você senta para estudar porcentagem, você aprende. Você senta para estudar história, você aprende. Brasil colônia, Brasil república, Idade Média. Você aprende os conteúdos. Aquilo te dá motivação, você tem vontade de estudar. Né? Você estimula a neuroplasticidade, você estimula o teu cérebro, né? Você fica mais ágil, né? Você tem mais rapidez na leitura, você tem mais rapidez no raciocínio, você consegue fazer uma prova mais rápido, você consegue fazer as questões de uma forma mais eficiente. Então isso é controle emocional. E aí eu pergunto para você, o cursinho, ele dá isso? O cronograma, ele dá isso? Comenta aqui para mim, pessoal. Comenta aqui. O cursinho, ele possibilita isso? Ele possibilita um aprendizado pleno, uma boa capacidade de memorização e a tua saúde mental em dia? Quem já fez cursinho, quem já assinou cronograma, sim ou não? Comigo não funcionou, não funciona mais, né? A Rafaela. Comigo não, né? Não, a Tainara, angústia, né? O cursinho da angústia, porque ele vai passando as matérias e eu não consigo acompanhar. Ó, a Terezinha, eu fiz cursinho, é muito difícil a gente aprender. E a saúde mental, como é que fica, pessoal? Como é que fica a saúde mental de quem faz cursinho? Não funciona, né? O pessoal comentou aqui, ó, não funciona, né? Cursinho é colocar dinheiro fora. Como que fica a saúde mental da pessoa que faz cursinho, online ou presencial, e que segue cronograma? Como é que fica a saúde mental? Péssima, né? A Mona Lisa falou péssima, né? Como é que fica a saúde mental do cara que faz cursinho? E é muito louco isso. Por quê? Porque geralmente a pessoa não me procura no primeiro momento, quando ela decide que ela quer passar em medicina, quer ser o primeiro médico da família, né? Quer ser o exemplo de sucesso, a pessoa não me procura. Ela vai fazer o quê? Ela vai assinar um cursinho online. Ela vai assinar um cursinho, um cronograma. E aí o que acontece? Essa pessoa vai lá, assina o cursinho, compra o cronograma e pensa assim, não, agora vai. Agora vai. Só que ela não consegue aprender. Se ela não consegue aprender, se o cara não aprende, o que acontece? Ele fica feliz ou fica triste? Como é que fica esse sujeito? Se ele está estudando e não está aprendendo. Fica feliz ou fica triste? Fica mega motivado ou fica triste? Eu estava estudando hoje de tarde cirurgia e aí tinha uma questão lá de trauma abdominal mega complexa, uma questão bem difícil. E aí eu estava tentando ali, fazendo análise cirúrgica da questão, brainstorm, né? Dentro, quem é meu aluno sabe, né? O PBL-ATM. Estava assistindo ali as 5 etapas do PBL-ATM, chegou ali no brainstorm, pô, não sei muito a questão, né? Não sei resolver essa questão, tem vários conceitos da questão que eu não sei, e aí começa a dar aquele sentimento, sabe? Pô, eu sou incapaz, sabe? Começa a vir aqueles pensamentos, começa a mudar o teu emocional, e aí vou procrastinar, começa a vir aquela vontade, né? Porque tu não aprendeu. Agora, se é uma questão que eu sei fazer, que eu domino aquele conteúdo, aí te dá aquela motivação, né? Então acontece, o cursinho, né, o cronograma, o que eles fazem com você? Ele
desregula muito as tuas emoções, porque tu não aprende, logo você fica triste, você fica ansioso, você fica estressado e o cursinho vai rodando, ele vai seguindo, ele segue, ele não vai te esperar, ele não foi feito de forma personalizada para você, ele vai rodando, né? E aí você não acompanha o conteúdo, você não aprende o conteúdo, o professor fala e o que ele está falando parece grego para você, porque não estimula o teu cérebro, você está passivo, né? Você está pensando lá em qualquer coisa, menos no que o professor está falando. Por quê? Porque aquilo estimula o teu cérebro. É uma época diferente. A escola é a mesma escola da época da minha avó. Hoje, o cara nasce com um tablet do lado. O cara nasce com um telefone do lado. Então, o telefone, o tablet, os vídeos, o que acontece? Eles estimulam muito. Eles estimulam muito o nosso cérebro. Então, a aula não estimula o cérebro. As redes sociais estimulam muito mais. Os vídeos, os jogos. Então, o modelo da escola é o igual, ele é igual da época da minha avó. Entendeu? Então, quando o sujeito ele pergunta pra mim, faz cursinho ou não faz cursinho? Eu falo pra ele, cara, eu tentei, né, como a maioria, eu tentei, não funcionou, desenvolvi depressão e perdi 1 ano e meio de estudo. Fiquei 1 ano e meio depois parado. Porque ele destruiu a minha saúde mental. Olha, mas tem o meu primo lá que fez e passou na federal. Parabéns para ele. O que eu vejo nas minhas redes sociais, o que eu vejo nos conteúdos, nas aulas que eu ministro aqui, é que, para a maioria sim, 99% não funciona. Por quê? Porque destrói a saúde mental. Desregula muitas emoções e o sujeito não aprende. E aí o tema da nossa aula de hoje é tempo. E eu falei para vocês, que eu vou provar para vocês ao longo dessa aula, que você precisa de apenas 60 dias para passar em medicina. Guarda essa informação. Mas eu quero que vocês reflitam, né? Por que demora tanto tempo, então? Né? Se 60 dias é impossível, não é, ninguém consegue, é impossível isso. Então vamos entender por que a pessoa demora 3 anos. Tudo bem, né? Se você tem o que você acredita. Então por que demora 3 anos? Demora 3 anos, demora 5 anos, demora 6 anos. Por quê? Porque a pessoa desregula muito as emoções. As emoções é elas que fazem você aprender, você memorizar. Eu estava estudando agora queimaduras, né? Estava estudando queimaduras. O meu cérebro não vai entender queimaduras. 1º grau, 2º grau, 3º grau, né? O tratamento, né? Aí tem toda uma matemática ali para você ver, né? A porcentagem de parte do corpo que foi, que sofreu, né? Essa queimadura, essa lesão. O meu cérebro tem dificuldade para traduzir essas informações. Agora, né? Se eu lembrar da minha infância, uma situação que eu queimei a mão na panela, pum, o meu cérebro, ele já fica mais fácil ele codificar, ele memorizar aquele conteúdo. Né? Então, assim, quando você entende o papel das emoções, o quanto elas determinam a sua aprovação ou a sua não aprovação em medicina, você começa a entender, pô, então no 1º ano a pessoa foi pro cursinho, não aprendeu, gerou uma neuroassociação negativa com os estudos, procrastinou, comecei com ela esse ano, ela estudou ano passado e no ano retrasado, né, 2020, ela estava estudando, só que ela falou para mim, pô, Léo, hoje, aprendendo o método Atleta da Mente, ela falando o seguinte para mim, hoje, com os conhecimentos neurocientíficos que tu me ensinou dentro do método Atleta da Mente, eu consegui entender que ano passado, né, antes de eu entrar no método, aquele estudo foi inútil. Eu não estudei de verdade. Por quê? Eu procrastinava, né? Eu ia nas aulas e eu estava procrastinando, eu não rendia, né? Eu não conseguia ter resultado. Então, assim, ela estudou durante um ano inteiro, né? Um ano inteiro, investindo o dinheiro, investindo o tempo, que é o nosso bem mais precioso. Ela ficou um ano inteiro. E aí ela conta, né, que ela trabalhava durante o dia e fazia o cursinho à noite.
Então ela pegava todo aquele dinheiro que ela tinha para pagar o cursinho. Olha que bizarro isso, né? Trabalhava o dia inteiro e todo o salário ia para pagar o cursinho presencial. Aí o que acontece? E aí ela fala para mim, pô, eu não tive resultado, porque eu procrastinava, então eu não estudei. Então foi um ano perdido, né? Então perceba, por que demora tanto tempo? Demora tanto tempo porque você procrastina, porque você desregula suas emoções, não tem consistência, não aprende o conteúdo, não memoriza o conteúdo, né? Você está ali assistindo a aula do professor, uma aula de física, uma aula maravilhosa, uma didática exemplar do professor de física. 2 horas de aula, ele explicando, né? Você, nossa, estou entendendo tudo. Aí no outro dia você acorda e já não lembra mais nada. Vai fazer uma questão sobre aquele conteúdo que você teve, aquela aula maravilhosa no cursinho, e você não lembra do conteúdo. Porque você não aprendeu. Se você tivesse aprendido, você lembraria do conteúdo. E aí vem o questionamento. Quanto tempo eu preciso para passar em medicina se eu não tiver procrastinação, se eu aprender os conteúdos, se eu memorizar os conteúdos e se eu regular as minhas emoções? Será que eu preciso de 1 ano? Será que eu preciso de meses? Quanto tempo será que eu preciso? Né? Vocês que estão assistindo aqui, se você... assim, eu não estou nem falando de você aprender uma mágica, tá? Não é isso. Não é que vai acontecer algo do divino, algo do além, uma mágica e vai cair do céu uma coisa e você vai aprender por osmose. Não é isso. Eu estou falando se você sujar a mão de terra, pegar provas, fazer questões, aprender com teus erros, né? Ter um passo a passo, praticar muito, ter consistência, né? Porque não é mágica. Você aprender, memorizar, melhorar as tuas habilidades cognitivas, o teu raciocínio lógico, a tua leitura, né, a tua capacidade de leitura, tu melhorar isso, tu ter consistência, você ficar bem emocionalmente, né? Você entender essa fase do vestibular como um desafio para a sua vida, que você tem prazer, que você tem vontade de estudar. Imaginou isso? Imaginou esse cenário, você estudando todos os dias, motivado, feliz, consistente, aprendendo a física, aprendendo a matemática, que antes era grego e agora tu aprende. Quanto tempo você ia precisar para passar em medicina? Quanto tempo tu ia precisar? Porque o cara que demorou 3 anos para passar, que fez cursinho, que tinha o material, que tinha o professor, que tinha isso, ele procrastinou. Ele teve desregulação emocional, teve ansiedade, dormiu mal, né? O sono. É durante o sono que acontece a consolidação da memória. Como é que esse cara ia conseguir passar? Não ia. Ia precisar de 4, 5, 6 anos até conseguir. E a maioria desiste no meio do caminho. Então comenta aqui para mim, quanto tempo você ia precisar? O tema da nossa aula de hoje é tempo. E o grande segredo é a ciência, a neurociência. Beleza. Então 6, 8 meses, né? 1 ano, 7 meses. Então assim, ok, né? Agora, imagina, tá? Imagina aqui comigo que você tem um método. Você tem um método que é baseado na neurociência da aprendizagem, que é uma metodologia que já ajudou várias pessoas a passarem em medicina, tá? Imagina que a aprovação em medicina é uma montanha. Consegue imaginar isso? Uma montanha. Pensa numa montanha que tem uma vista maravilhosa lá de cima, né? Quando você sobe essa montanha, tem uma vista maravilhosa. Consegue ver aquela vista maravilhosa. E aí você tem que subir essa montanha. Então a tua aprovação em medicina é subir essa montanha. Então você vai tentar subir essa montanha, só que você não tem um guia. Você não tem alguém para te instruir. Você vai sozinho. Não, vou ir sozinho. Vou ver aqui dicas do YouTube, vou ver dicas de blogueiro, vou ver dicas que não são científicas, né? Não tem uma comprovação, não tem uma evidência científica. Aí você tenta subir essa montanha sozinho. Ou você pede ajuda, você sobe essa montanha acompanhada com um grupo de pessoas,
usando um método, usando uma técnica, usando uma ferramenta, usando um equipamento que vai te ajudar a subir essa montanha mais rápido. Por quê? Porque várias pessoas já conseguiram chegar no topo dessa montanha e que estão lá olhando para essa vista maravilhosa chamada passar em medicina, aprovação em medicina, ser o primeiro médico da família, enfim, pode ter várias nomenclaturas. Tem várias pessoas que já estão lá em cima. E aí você vai subir essa montanha usando a mesma técnica que outras pessoas já usaram. Então você consegue o quê? Você consegue encurtar esse tempo. Porque você vai ter um passo a passo que você vai seguir. E aí, quando eu comecei a ensinar esse método, né, essa técnica, esse método baseado na neurociência da aprendizagem, que é um método atleta da mente, né, atleta, não um atleta físico, só que é um atleta mental. Quando eu comecei a ensinar esse método, eu não sabia muito bem quanto tempo ia demorar para aquele meu aluno que aplicasse o método, quanto tempo ia demorar para o cara passar em medicina. Eu não sabia disso. Eu sabia que eu tinha ficado 1 ano e meio, eu comecei a estudar em maio de 2016, né, de forma tradicional, vendo videoaulas e tal, né, tentei fazer isso, só que eu não consegui passar em medicina, né, fui reprovado, desenvolvi depressão, desenvolvi ansiedade. Aí eu fiquei 1 ano e meio sem estudar. Fiquei 1 ano sem estudar, aí no outro ano, por que eu fiquei sem estudar? Porque eu não conseguia, estava ansioso, estava nervoso, né, deprimido ali, não saí do lugar, e aí eu tive que trabalhar, a conta para pagar, sem apoio dos meus pais, né, inclusive até hoje eles não me apoiam, e eu não saía do lugar, né, tava até pensando em fazer enfermagem, pensando em fazer psicologia, pensando em fazer nutrição, pensando em fazer um outro curso da área da saúde e desistir da medicina. Beleza. Aí, no ano seguinte, né, eu fiquei um ano parado. No ano seguinte eu pensei, cara, eu preciso dar um rumo na minha vida, né, preciso mudar de vida. E aí tentei estudar e não rendia, procrastina, estudo um dia, fica 2 dias sem estudar, né, não ia. Mais ou menos. Então, deu mais ou menos 1 ano e meio parado. Aí eu criei essa metodologia chamada Método Atleta da Mente e eu consegui passar em medicina, né? Esse método ele funciona com um ciclo de 60 dias, então eu precisei de 3 ciclos de 60 dias, tá? Então ele tem ciclos, né? Começa no dia 1 e vai até o dia 60, né? Então você vai rodando esses ciclos de 60 dias, tá? Então, com 3 ciclos de 60 dias, né? Deu a data da prova e eu consegui passar em medicina, tá? Beleza. Estudando e trabalhando, né? Estudando poucas horas por dia, beleza. Consegui passar em medicina, tá? Ok. Aí, né, depois, quando eu estava lá no 2º ano da faculdade de medicina, por várias pessoas me pedindo, né, pô, Léo, me ensina esse método, me ajuda. Eu pensei, cara, a minha vida já está garantida, né? Eu vou ser médico daqui a alguns anos, né? Então a minha vida já está garantida. Por que eu vou ficar ensinando outras pessoas, né, como passar em medicina, dando mentoria, essas coisas? Não vou fazer isso, né? Mas aí eu comecei a receber muito pedido. Muitos pedidos. Aí no 2º ano, né, do 2º para o 3º ano da faculdade de medicina, eu resolvi que eu ia ensinar. Isso ano passado, eu estou no 4º ano da faculdade de medicina. Não sei quando você está vendo esse vídeo, né, mas se você está vendo esse vídeo em 2022, eu estou no 4º ano da faculdade de medicina, né? Ano que vem eu vou para o 5º e aí em 2024 eu viro o primeiro médico da minha família. Então, isso ano passado, tá? Não faz muito tempo, ano passado, eu resolvi, não, eu vou ensinar. Por quê? Por que eu vou ensinar esse método? Eu vou ensinar porque a medicina é um curso elitizado. Então quem passa em medicina, quem tem dinheiro, quem aguenta ficar 3, 4, 5 anos estudando ali, pagando cursinho, a família apoiando e tal. Eu pensei, cara, eu preciso ajudar a galera que não tem condições, que vem da periferia, que é filho de empregada doméstica, assim como eu. Preciso ajudar essas pessoas. Aí beleza, comecei a ensinar esse método. E eu não sabia quanto tempo que ia demorar para o cara passar, né? E aí aconteceu uma coisa muito louca, né? É que os meus alunos começaram a ter resultado de 60 dias, né? Então o cara entrava no método, por exemplo, como teve a Flávia, ela entrou no método em agosto, em outubro ela fez a prova e passou em medicina. Como, por exemplo, a Maria, que estava no ensino médio, ela entrou no método em outubro, em dezembro ela fez a prova e passou em medicina, né? A Giane, que é da mesma turma da Maria, ela entrou em outubro e em dezembro passou em medicina. Aí começou a acontecer isso. Os meus alunos, aplicando esse método, esse passo a passo, eles começaram a ter resultados extraordinários em 60 dias.
Olha que legal isso, né? Então, assim, por exemplo, a Giane, com 2 filhos. Tipo assim, eu não tinha filho, né? Eu estudava poucas horas por dia, porque eu trabalhava. Tinha dias que eu não conseguia estudar por causa do meu trabalho, mas eu não tinha filho. E ela, com filho, ela conseguiu. Então, assim, isso foi me mostrando que quando você aplica uma metodologia, um método científico baseado na neurociência da aprendizagem, um passo a passo, você estimula o teu cérebro, você desbloqueia tanto o teu cérebro que você começa a ter resultados extraordinários. E a neurociência, ela mostra para nós que 60 dias é o tempo que você precisa para programar, para modificar o teu cérebro, né? Para você desenvolver um hábito, para você desenvolver um novo comportamento, para você modificar um padrão comportamental, né? Você melhorar a tua resistência de prova, melhorar o teu raciocínio, né? Melhorar a tua inteligência, né? Melhorar a tua atenção. Do ponto de vista neurocientífico, você precisa cerca de 60 dias, né? Esse é o tempo que você precisa. Então eu percebi que quando esse aluno que está estudando com cursinho, que está estudando com videoaulas, cronogramas, né? Fazendo um resumo colorido, 10 questões depois da aula, que é que nem você bater um pênalti sem goleiro. Esse aluno, quando ele está estudando, né? Para conseguir passar em medicina, ele começa a ter o que? Uma desregulação emocional, porque essa estratégia de estudo, você não tem aprendizagem, você não tem memória, aí você começa a procrastinar, você tem uma desregulação emocional, e aí você não consegue estudar. Então esse período de tempo que a pessoa ficou fazendo cursinho, ela não estudou, porque o cara estudava na segunda-feira e procrastinava o resto da semana. Então esses 3 anos, na verdade não é 3 anos, porque se for somar são meses. Se tu pegar os 3 anos que o cara demorou para passar, os 5 anos que ele demorou para passar, tu vai enxugar o tempo líquido que esse cara estudou praticando de forma ativa, são dias. Entendeu? Tu pega esse cara, tá, o tempo que ele estudou de verdade, estudar é adquirir conhecimento. Ele demorou 5 anos fazendo cursinho. Mas se tu pegar o tempo que ele adquiriu conhecimento, estudar é adquirir conhecimento, não é ver videoaula. Dá dias, entendeu? Então, por isso que eu acredito que você precisa de 60 dias para você conseguir passar em medicina. Porque se você treinar o teu cérebro para 60 dias, tá? Às vezes assim, você está no ensino médio, vai fazer prova só ano que vem, ou você vai fazer prova só no final do ano, ou você vai fazer prova só no meio do ano, independente de quando que você vai fazer essa prova. Você pensa, não, e se a prova fosse daqui 60 dias, eu passaria? Você entendeu o poder que tem isso? Não, a prova é só daqui 3 anos. Dá uma brochada, né? Brocha, né? A prova é só daqui 3 anos. Se eu não passar esse ano, o ano que vem tem de novo. Deu uma brochada, né? Não, a prova é daqui 60 dias. Será que eu vou passar? Tu entende que até a tua procrastinação tu reduz, né? Então você começa a ter mais brilho, você começa a ter mais foco. Pô, não vou procrastinar, minha prova é daqui 60 dias. Aí você vai treinando o teu cérebro. Né? Você vai instalando esses aplicativos mentais poderosos na sua mente. A prova é daqui 60 dias. Será que eu vou passar? Será que eu vou passar? Entendeu? E aí você tem mais brilho, você tem mais foco. E óbvio, você tem que estudar da forma correta, você tem que ter uma técnica de estudo. Entendeu? Então o segredo, o grande segredo é o quê? É a neurociência da aprendizagem. A neurociência da aprendizagem, ela vai mostrar como que o teu cérebro aprende, como que ele memoriza, e isso vai fazer você ter muito mais resultado. Perfeito, pessoal? Faz sentido para vocês? Entenderam por que 60 dias? Entenderam por que a pessoa demora mais tempo para conseguir passar e acaba desistindo da medicina? Entenderam isso? Ó, tem um comentário aqui, ó. Sou formada e quero MED. Meu pai vai ficar louco quando souber. Tem um aluno meu que ele falou o seguinte, tá? Um aluno aí mandou mensagem para mim nas redes sociais, falou assim: Léo, quando eu falei que eu queria medicina, todo mundo falou assim, ó, termina a faculdade, não vou falar qual que é a faculdade que ele fazia para não me cancelarem, tá? Já me cancelaram várias vezes, não vou falar o nome da faculdade. Mas o cara é Uber hoje. E todo mundo falou assim, não vai estudar para medicina, termina aqui a faculdade, pelo menos você vai ter um diploma.
Aí o cara falou assim, e todo mundo me chamava de louco quando eu falei que eu queria fazer medicina, estudar para passar em medicina. Todo mundo, não, tu é louco, termina aqui essa faculdade. Aí o cara escutou os conselhos de pessoas, né, que nunca passaram em medicina, que deram um conselho para ele. Falou assim, ó, termina essa faculdade, pelo menos você vai ter um diploma. Hoje o cara é Uber. Então assim, que nem essa moça que falou, o meu pai vai achar que eu sou louca, né? Então assim, aconteceu essa mesma coisa com o rapaz aí. Só que hoje ele tem que ser Uber, porque esse diploma, essa faculdade que ele terminou, não tem emprego. O emprego paga menos que o Uber. Então assim, o que é louco, né? Tem que pensar nisso também. E às vezes tu vai ficar fazendo uma faculdade que você não gosta para depois você ser Uber, tá? Assim, tem várias faculdades aí que o cara termina a faculdade, né? Faz um festão lá, uma formatura linda, maravilhosa e depois não arruma emprego. Então assim, diploma para quê? Para que serve o diploma? Né? O cara se formou, fez a faculdade, mas hoje é Uber. E ele falou isso para mim, tá? Eu até deveria ter printado, mas tem algumas coisas que as pessoas falam para mim que eu não printo, né? Porque às vezes vai estar mexendo com a intimidade da pessoa, né? Não quero expor também, tá? Então assim, louco o cara terminar a faculdade e depois virar Uber. E deixar de realizar um sonho, tá? Não, porque também não é sobre dinheiro também, né, pessoal? Tem que entender que também às vezes é realizar um sonho, tá? Mas o dinheiro é a consequência de você realizar um sonho, fazer uma coisa que você gosta e poder ajudar as pessoas com isso. Tá? Então fica a mensagem para vocês. O louco é terminar a faculdade e virar Uber depois. Vamos ver. Entenderam, pessoal, 60 dias? Entenderam a aula, pessoal? Entenderam o objetivo da aula? Então, quanto tempo vai demorar? Você que vai determinar. Quanto tempo demora até eu conseguir passar em medicina? Você que vai determinar. Agora, se você procrastina, faz cursinho, segue cronogramas, vai demorar mais tempo, né? Aí você escolhe, né? Só que assim, e ano que vem, né? Não, eu vou subir a montanha sozinho, sem um método, sem uma técnica. Vou subir sozinho. Beleza, pode ir. É uma escolha que você está tendo. Só que e ano que vem? Quando você não conseguir passar em medicina, né? Tem que pensar sobre isso. O pessoal perguntou ali, ó. Léo, só me confirma se a faculdade desse cara começa com D. Começa, tá? Mas enfim, eu não falei o nome da faculdade, tá? Enfim, né? Cada um realiza seu sonho, tá? Mas sim, começa com D. E assim, ele que falou que é Uber, né? Pode ter pessoas que fizeram essa faculdade que hoje não são Uber, né? Mas ele falou isso pra mim, tá? Eu não sei também. Perfeito, pessoal, tá? Então, assim, espero que vocês tenham gostado da aula. Espero que vocês tenham entendido, né? Por que 60 dias, né? Por que algumas pessoas demoram tanto tempo para passar em medicina? Por que você constrói você que diz quanto tempo vai demorar, se você vai procrastinar, se você vai ter controle emocional, se você vai aprender ou se você não vai aprender os conteúdos, é você que determina isso, tá? Então fica aí a reflexão para vocês, 60 dias. E se a prova fosse daqui 60 dias, será que eu passaria? Entendeu? Léo, a minha prova é só ano que vem, estou no ensino médio. Léo, eu vou fazer prova só no outro ano, vou fazer prova só no final do ano, vou fazer prova só em janeiro. Tem problema? Tem problema. O que eu quero que vocês entendam é que você precisa reduzir a procrastinação para que você tenha mais controle emocional e consiga aprender mais, memorizar mais os conteúdos. Tá bom? Então fica aí o recado para você. E anota aí, tá? Pega papel e caneta, anota aí, ó. Anota aí, ó. Anota aí, você precisa anota aí, vamos lá, pessoal, junto comigo. Apenas 60 dias para passar em medicina. Anota aí, tá? Esse aí é o principal ensinamento que eu quero que fique para você, tá? Tá bom? Ó, o Rafael falou, confio em você, Léo. Esse ano eu vou passar em medicina.
Em todas as provas. Isso aí, tem que ter a mentalidade de um vencedor, a mentalidade de um campeão. Ó, a Flávia falou, você apareceu na hora certa para mim, fico muito feliz, tá? Fico muito feliz e espero que esse conteúdo possa te ajudar, tá? Que esse conteúdo aí possa agregar valor na sua vida. Beleza? Então assim, pessoal, se você gostou dessa aula, se inscreve no canal. Eu vi que você não está inscrito ainda no canal, então se inscreve aqui, ativa as notificações para você ser avisado quando eu fizer uma aula, tá? Deixa um comentário. Por que um comentário? Porque você deixando um comentário, olha, eu tenho vergonha, não, comenta aqui, por quê? Porque isso vai dizer para o YouTube que você gosta do meu conteúdo. Aí o YouTube vai mandar mais vídeos para você, tá bom? Até mais, pessoal. Valeu!